E aí é interessante a gente observar esses conceitos que aparecem na Bíblia, para que a gente possa compreender também tudo aquilo que envolve a igreja da qual participamos. Lembrar que a igreja, ela não existe por si só, ela sozinha não existe. Ela só existe em razão de Jesus Cristo, em razão do Espírito Santo, em razão do próprio Pai, que enviou o seu próprio Filho ao mundo. Então, a igreja, ela só consegue subsistir se houver também o princípio da comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sozinha ela não é nada. A igreja, então, ela não pode ser compreendida só como uma instituição, como muitos ainda tendem a pensar, que a igreja é só uma instituição entre tantas outras, que ela existe e ela tem, e olha-se muito a igreja sobre a forma das suas diversas faltas humanas, mas a igreja, ela é também sinal de salvação. Ela é, acima de tudo, a presença do próprio Cristo no mundo de hoje. Daí que é importante a gente observar que, ao lembrar que a igreja é o corpo de Cristo, é necessário que de fato estejamos unidos ao próprio Cristo, que é a cabeça da igreja. E para manter essa comunhão, é sempre necessário a gente ter em conta o que nós realizamos através dos sacramentos da igreja, de modo especial a Eucaristia. A Eucaristia é a manifestação visível dessa comunhão entre Cristo, que é a cabeça, e a igreja, que é seu corpo. Então, quando a gente comunga da Eucaristia, a gente está em comunhão não somente com Cristo, que é a cabeça, mas em comunhão com toda a igreja, que somos todos nós. Daí a necessidade também de compreender que, comungando do mesmo pão, comungando do mesmo Cristo, devemos todos aprender que somos todos irmãos. O Papa Francisco, há poucos dias atrás, lançou inclusive um documento muito importante, assinado lá na cidade de Assis, no qual o título do documento é Somos Todos Irmãos. Justamente para lembrar essa característica tão importante da igreja e que ela deve preservar. E essa identidade da igreja, como o sinal da unidade, da trindade, ela manifesta na sua própria identidade o Deus que a gente acredita, o Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Por isso é que, para nós que vivemos a fé católica, é muito importante manter a unidade, mesmo apesar da diversidade. Ou seja, existe entre nós pessoas que têm posturas, ações, funções, modos de pensar diferentes, mas todos nós trabalhamos pela mesma causa, pelo mesmo reino de Deus. Portanto, é muito importante que nós possamos reafirmar a nossa fé nesse tempo atual. Mostrar para as pessoas, para a sociedade, para o mundo que a gente vive, que de fato cremos em Cristo nosso Senhor. E essa crença, ela não pode ser só uma coisa que se proclama com a boca, é preciso que a gente viva isso. Aí é que Jesus Cristo no Evangelho vai dizer: aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante dos anjos de Deus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos. Porque é exatamente isso o que vai caracterizar a nossa salvação, é a nossa comunhão, é o amor uns pelos outros, é a identidade de comunidade que a gente deve traçar, né? Esses princípios de amor, de comunhão, de unidade, isto deve ser tão profundamente marcante que ajuda o mundo a se transformar, sobretudo no tempo atual, porque assim, as pessoas não ficam muito preocupadas em tornar isso uma realidade possível. A gente vê muito as pessoas do mundo de hoje, sobretudo os mais famosos, pessoas que têm poder,
pessoas que têm dinheiro, elas muito preocupadas apenas no seu próprio bem-estar, sem fazer o esforço possível para também criar uma harmonia com as pessoas que vivem ao seu redor. A gente vê muito isso no mundo nosso hoje. Então, é muito importante a gente parar e pensar que a gente tem que trabalhar muito para manter essa unidade, né? Agora, por exemplo, nós estamos no período eleitoral, período político. É muito importante que as pessoas trabalhem muito para que não se deixem levar pelas divisões causadas pela política, né? Não se pode, por exemplo, deixar que as divisões políticas entrem para dentro da igreja, mas ao contrário, fazer com que a comunhão, a unidade da própria igreja ajude a gente a conviver pacificamente, mesmo apesar das diferenças que existem entre nós. Porque cada um pode escolher votar em quem quiser, mas isso não é motivo para virar as costas ou maltratar o outro só por causa da sua opinião política. Então a gente tem que trabalhar muito isso ainda, justamente para poder realmente tornar possível, não somente dentro do espaço da igreja, dentro do salão paroquial, dentro do grupo de oração, dentro da missa, dentro das paredes da igreja, a ideia de que somos corpo de Cristo. Mas que essa ideia possa também sair para fora das portas da igreja e também alcançar a casa da família, alcançar as ruas da nossa cidade, as praças da cidade, o ambiente comercial, os espaços públicos, para que as pessoas compreendam que de fato somos todos um só povo, uma só comunidade, reunidos na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí sim o mundo vai ser diferente. Aí sim a realidade será outra, porque estaremos espiritualmente envolvidos nesse conceito que a gente colocou na cabeça e no coração. E quando a gente compreende a necessidade de tratar bem o outro, de ajudar o outro, e às vezes até quando a gente tem dificuldade para poder aceitar o outro, que a gente aprenda muito a ter paciência, que é um exercício que às vezes custa para a gente. Até para ter paciência a gente precisa ser paciente, porque não é uma coisa que se aprende do dia para a noite, é algo que é exercitado. Então, todos os dias a gente deve fazer essa experiência de procurar viver na unidade, de procurar a harmonia, de procurar fazer bem aos outros. Aí sim o mundo vai melhorar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a sabedoria para de fato tornar possível esse conceito que São Paulo nos apresenta, que é o conceito da igreja como corpo de Cristo. Lembrar que a igreja não é só uma instituição. A igreja, ela é parte de Jesus Cristo. E a igreja não existe sem Jesus Cristo. Então, vamos apresentar para o mundo a igreja que somos. Uma igreja que se envolve em torno de Jesus, não só na Eucaristia, quando se celebra, mas também no mundo, nas diversas práticas que a gente faz, que a gente manifeste a igreja que nós acreditamos. E o Cristo que nós também acreditamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.